pessoal, tudo bem? Começa aqui mais um episódio do podcast Música Pra Ver, o primeiro de 2023. Esse podcast aqui, que é meio revista, meio programa de rádio, e cada episódio é muito diferente um do outro, mas o que todos eles têm em comum é que no musicapraver.com, na aba podcasts, você encontra uma página dedicada a cada um dos episódios, onde você pode escutar as músicas e discos mencionados ao longo do episódio, seja por nós, a equipe do Música Pra Ver, ou por nossos entrevistados. E se prepara que esse episódio tem muita gente muito legal para conversar sobre vozes e vocalistas. Esse é um tema que invariavelmente aparece no Música Pra Ver, tanto no site quanto no podcast, quando vamos falar de músicas, de discos, de clipes, e é claro que ele merecia um episódio só para ele. Antes de você ouvir as matérias, eu quero te encorajar também, além de visitar a página do episódio no musicapraver.com, a seguir o podcast na plataforma em que você escuta, porque em breve mais um episódio novinho, com muita gente muito legal, vai chegar para você. Bom, para começar o papo sobre vozes e vocalistas, nossa convidada é a Mariana Aidar, que eu vou chamar assim de uma grande estrela da música independente brasileira. Mariana é uma dessas pessoas que o Música Pra Ver acompanha desde o começo do site, lá em 2010. A gente tem ela como um dos ícones daquela geração de uma música autoral em São Paulo, que a gente pôde acompanhar ao longo da década passada e escutar com muito entusiasmo hoje todas as suas novidades. No caso da Mariana, ela acabou de lançar a faixa Quadrado Vivo, que conta com vocais também de Elba Ramalho. A música foi composta por Nizam Guanais e fala sobre a preservação da cultura e da natureza em lugares como Trancoso, na Bahia, de onde a Mariana falou com Música Pra Ver, nesse papo que você escuta agora. Mariana Aidar falando com você aqui no podcast do Música Pra Ver, num episódio sobre vozes e sobre vocalistas. E eu queria começar então lá do início e perguntar pra você, quando foi que você soube, o que você entendeu, que a sua voz seria o seu principal instrumento? Bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui, André, com vocês. Bom, é o seguinte, eu canto desde pequenininha, assim, desde que eu me entendo por gente, porque meu pai, Mário Manga, era um dos integrantes do grupo Premeditando Breck, minha mãe, Bia Aidar, era empresária de vários artistas e tal, então, assim, eu tive essa grande sorte de ter nascido no meio da música e de ter gostado muito, né? A música sempre foi meu refúgio, meu lugar de liberdade, meu lugar lúdico, de brincadeira. Então, eu sempre estava assim, ao redor dos palcos, né? Mas eu só comecei a cantar profissionalmente mesmo depois de testar algumas coisas dentro da música. Então, primeiro eu fiz o violoncelo, né? Eu tinha 11 anos quando comecei a tocar violoncelo. Daí eu toquei até uns 16 anos, aí depois comecei a tocar violão e começava a ver que tudo, na verdade, era desculpa que eu gostava mais mesmo, era de cantar. Então eu comecei a cantar mais, assim, banda de escola e tal, só com uns 17 anos, assim. Sempre cantarolava, mas a hora que eu falei, não, não, acho que é isso mesmo, foi com uns 17, 18 anos. Sim. E o que mais te chama atenção? O que mais te encanta em vocalistas, assim, né? Você acha que hoje, que você já faz isso há um tempo, quando você olha pra trás pra essa fase de você ter uns 17 anos, o que você mais admira nos intérpretes mudou, se desenvolveu ou segue sendo as mesmas qualidades? Olha, essa pergunta é boa, hein? Na verdade, eu acho que eu gosto da personalidade, assim, de quando o vocalista tem uma personalidade, né? Quando você ouve e fala, tipo, cara, é isso. E quando ele toca o seu coração, que eu acho que essa é a principal função de todas, assim, sabe? Né? A gente vai, mas às vezes é isso. A pessoa pode ter uma voz super linda, super afinada, mas não te toca. E aí eu acho que isso é a missão ali na música, né, do canto, é tocar o coração das pessoas. Então, quando um vocalista toca meu coração e tem uma personalidade ali que é muito dele, que logo eu reconheço, acho que são as maiores qualidades. Excelente. E as suas inspirações ou as suas referências se desenvolveram ao longo do tempo? Ou até uma pergunta que pode ser mais divertida, né? Você ganhou novas referências nos últimos anos? Ah, sim, assim, eu sempre
gostei muito da música brasileira, né? Isso sempre foi a minha inspiração maior, assim. Então, eu tenho as minhas cantoras, referências maiores são, né, brasileiras. Então, Elis, Clara Nunes, Leci Brandão. Mas eu gosto muito também, assim, de um pedaço, assim, do jazz, né? Tipo Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Nina Simone. E eu tenho uma grande amiga que é para mim uma grande referência e uma das maiores cantoras que eu mais gosto, que é a Mayra Andrade, que é uma cabo-verdiana maravilhosa, que veio até agora para o Brasil. E a Mayra Estava foi lá, eu isso. estava lá. Ela foi uma cantora que eu conheci quando eu morei um tempo na França. Eu escutei ela naquele tempo que ainda tinha CD. E eu ia para FENAC, assim, de tarde, ficava ouvindo vários CDs, assim, e um dia eu vi aquela mulher cantando, era uma menina ainda, devia ter uns 22 anos, primeiro disco dela, e eu fiquei chocada, assim, aquilo me tocou profundamente, porque acho que tem essa similaridade também com a música brasileira, e também esse mix de jazz, né, que a Mayra tem, então, assim, somou todas as coisas que eu gosto, uma coisa de swing, de ritmo, aquela língua crioulo, que para mim é das línguas mais lindas do mundo. E a gente virou muito amiga depois, né? Eu fui atrás dela, enfim, a gente se encontrou, foi um encontro muito bonito, assim. E hoje ela é uma das cantoras que eu mais gosto no mundo, assim, é a Mayra. Maravilha. Tava até brincando com você agora há pouco, antes de começar a gravação, que todo mundo da geração Estúdio SP em 2010 já passou aqui pelo Música Pra Ver, faltava só sentar e conversar com você. Ai, Mas que bom. aproveitando esse espírito, então, queria perguntar pra você, Mariana, é muito interessante pro lado de cá, da gente que acompanha a música brasileira, a música independente, a música autoral, já há tantos anos, a gente escuta a sua voz e a gente já faz uma ligação direta a uma cena ou a uma geração. É o tipo de coisa que você, do lado de dentro, dessa observação, consegue fazer esse tipo de relação mesmo, assim, de falar, de fato, a minha voz hoje é da Mariana Aidar, mas ela é também de uma geração. Eu acho que, né, eu estava inserida numa geração que eu acho muito talentosa, assim, sempre falei isso, né? Uma geração muito curiosa e, né, inventiva, assim. E então eu vejo isso, mas ao mesmo tempo, por exemplo, hoje eu canto mais forró, né? Que era uma coisa que nos primeiros discos eu não cantava. Então, ao mesmo tempo, eu acho que isso também vai mudando um pouco, porque hoje também eu tenho um pouco esse, né? Levo também o forró comigo na minha voz, assim. Então, eu acho e não acho, assim, porque eu acho que a gente vai, né? Vem de uma geração, está inserido, mas ao mesmo tempo, né? As carreiras vão tomando caminhos diferentes, né? Ah, isso que é bom, né? Isso que Com é legal. certeza. E por falar nisso, por falar em gerações, caminhos e por falar em forró, quero ouvir de você como é que foi unir a sua voz à voz de Alba Ramalho em Quadrado Vivo. Ah, demais, é uma grande referência, assim, para mim, né? Dentro do forró, dentro da música nordestina, uma mulher muito guerreira, e eu já tinha cantado com ela no meu disco, no Veia Nordestina, uma música até de uma ocasião que a gente viu, eu vi objetos não identificados, resumindo, vi uns objetos não identificados no céu de Caraíva, e ela estava em Trancoso, e a gente viu juntas esse babado, assim, aí eu fiz uma música, chamei ela, porque as pessoas não sabem, mas a Elba já foi tipo uma ufóloga mesmo, assim, sabe, já tinha vários relatos, assim, de pessoas que vinham falar com ela já tinha visto alguns seres não identificados e tal. Então eu chamei ela para gravar comigo essa música no Veia Nordestina. E agora, né, depois de 3, 4 anos, sei lá, eu perdi um pouco a noção, né? Tipo, a pandemia é uma coisa assim, não sei Eu não quantos sei se foi anos um mês ou atrás. 10 anos. Exatamente. Mas o Nizam, né, me convidou para cantar essa música é do Nizam Guanais, poucas pessoas sabem que ele tem essa veia, né, Uhum. bem talentosa para composição, então ele me chamou e é uma música linda, né, um forrozão, assim, que fala sobre a importância da gente
preservar, né, Trancoso e todos os paraísos naturais brasileiros espalhados, que são muitos, preservar a cultura e a natureza desse lugar, né, a gente chegar com cuidado, saber que a gente, enfim, tá ali, né, como visitantes, como pessoas que não entendem, que tem que se inteirar, que tem que se entender aquele movimento, Uhum. aquela natureza, aqueles nativos, aquele lugar, né. Então, eu venho para Trancoso há muito tempo e conheci a Elba aqui, né, Elba tem casa aqui há muitos anos, e seria assim, eu falei: "Poxa, não dá pra gente gravar uma música, né, falando do quadrado, falando de Trancoso e não chamar a Elba, né". Então, foi uma experiência linda, assim, muito legal. E um forrozão, né, porque o forró também é uma espécie em extinção, né, nessas Uhum. regiões, sabe. O forró sempre vai chegando todo mundo e o som vai mudando, né, não é mais chinelinho de dedo, a galera começa a colocar salto alto, não é mais o forró, começa a chegar a música eletrônica, chegar as festas e pum, aí o forró local acaba, né. Então eu achei muito importante, né, essa música ser um forró, um forrozão mesmo, assim. Pô, que interessante ouvir isso. Era justamente algo que eu ia te perguntar agora, assim. Essa música é sobre preservação ambiental, sobre preservação cultural, tem essa questão do forró. O quanto para você hoje, também a essa altura da sua carreira, com a experiência que você tem, o quanto é importante para você colocar a sua voz a favor dessas questões? Ai, muito, cada vez mais, sabe. Acho que o artista, né, assim, acho que a arte em si, ela já tem um poder de transformação muito grande, assim, que mexe, fora o âmbito social, cultural, não, ela vai, como a gente estava falando, ela vai no seu coração, ela mexe na sua alma. Então, para mim, essa é a maior transformação de todas. E aí, desde, né, de 2017, assim, 2016, 2017, que as coisas começaram a mudar muito, Uhum. e depois, né, da eleição do Bolsonaro em 2018, que ele ganhou, eu senti muita necessidade, assim, de ter essa voz, né, ativa artisticamente e falar, né, das causas que para mim precisavam ser faladas. Que era uma preocupação que sinceramente eu não tinha muito antes, assim, sabe, não era o meu foco, assim. Agora não, assim, agora eu acho que a gente, né, chegou a um ponto que era preciso falar. Perfeito, perfeito. Eu fiquei curioso pensando aqui também, quando você fala dessa, eu vou chamar de transição, né, de uma música brasileira daquela geração que a gente comentou, para hoje você cantar mais música nordestina, você cantar mais forró. Você sente a sua voz se fazendo caber nesses novos estilos? Você tem que mudar alguma coisa na maneira que você canta? Eu acho que eu mudei muito a maneira que eu canto. Eu ouço o meu primeiro disco, assim, eu fico: "Meu Deus, quem é essa criança?", sabe. Porque eu mudei mesmo, assim, o meu timbre, eu fui achando o meu timbre, eu fui achando a minha maneira de cantar, eu abaixei muitos tons, eu vi que onde eu gostava de cantar era numa região mais baixa, e que muitas vezes tem essa coisa, né, "Ai, cantar bem tem que ser agudo". Não, sabe, na verdade eu sempre gostei das cantoras que cantam mais baixo, Alcione, né, tipo assim, mesmo a Elis, ela tinha uma região média ali, mas tinham vários graves, tal, a própria Mayra, Nina, então todo mundo ali, né, mais contralto, assim. E eu tinha essa coisa, assim, até pelos professores, sabe, às vezes os professores: "Não, você chega na nota, assim", mas não era essa questão de chegar na nota, é uma opção mesmo, Uhum, eu quero que minha uhum. minha voz soe aqui. E isso foi mudando muito depois do meu terceiro disco, assim, no Cavaleiro Selvagem, eu já baixei alguns tons e já fui mudando um pouco o jeito de cantar, e no Pedaço de uma Alça eu acho que assentou, assim, sabe, e mais o que a minha voz é hoje, né. Mas eu canto forró há muito tempo. Eu canto forró antes de tudo isso, na verdade. A minha primeira banda profissional foi de forró. Eu cantei por anos com essa banda, assim, e não fiz um disco de forró na época, porque eu não queria, me limitar a um gênero,
né? Uhum, Assim, eu não uhum. queria ser uma cantora de forró, uma cantora de samba, uma cantora, eu queria cantar o que tivesse no meu coração. Mas a vida é muito louca, né? Ela vai tendo os seus caminhos, assim, e o forró foi chegando, nunca saiu, na verdade, eu sempre frequentei o forró, sempre dancei e tal. Sempre gravei forrós em todos os meus discos, tem forró, tem shot, tem baião, mas não era o principal, né? Não era a maioria. E aí eu fiz esse disco, né? Voltei ao forró, fiz essa homenagem ao forró, ao Nordeste, à cultura nordestina, que sempre foi muito forte na minha vida. E, e aí tá um namoro, assim, uma paixão louca, eu e forró, assim, eu amo cantar forró, sabe? É uma coisa que eu fico muito feliz, muito alegre, muito o forró. Um dia eu fui fazer uma entrevista para um documentário, entrevistando a Elba, e ela falou isso, ela falou assim: o forró me energiza e eu energizo o forró. Eu achei tão lindo, porque é muito isso, assim, você cantar forró, você tem que botar uma energia para o forró acontecer, e ao mesmo tempo aquilo volta para você, o forró te dá essa energia para você continuar, sabe? É uma coisa, assim, muito rejuvenescedora, pode falar assim, sei lá. Exato, perfeito. Exato, Perfeito. assim, eu acho que é uma coisa que te deixa sempre com uma alma jovem, assim, sabe? É muito bom cantar forró, é muito bom. Então me cabe, né, respondendo sua pergunta, assim, sempre me coube, sempre me senti muito à vontade cantando forró, mesmo sabendo que vocalmente eu não sou o tipo de cantoras de forró, né? Eu coloco o meu estilo dentro do forró, mas eu não tenho, né? Normalmente as cantoras de forró elas têm um estilo mais parecido assim com a Marinês, com a Elba, uma voz, né? Talvez um pouco mais forte, mais aguda. E eu tenho talvez algo mais suave, né? Eu trago uma força também, porque você tem que botar uma força ali para cantar forró, mas talvez com um timbre mais suave e tal, né? No swing, no meu swing e tal, mas é legal, assim, o forró aceitou também esse jeito. Tem a ver com a sua personalidade, né? Como você disse, e é isso que importa também para as. Ou melhor, Isso, nos vocalistas, né? O que importa no vocalista é ter exatamente. personalidade. Independente do que vai cantar, né? Exato. E Mariana, aonde a sua voz ainda quer chegar? Ui, meu Deus. Olha, eu queria ter um pouco mais de possibilidades vocais, assim, sabe? Porque eu acho legal, assim, mesmo, para ter mesmo, assim, mesmo que eu não use, assim, mas eu gostaria de ter mais possibilidades, de me aventurar mais, né? De usar outros tipos de timbre, assim, eu acho que às vezes eu achei muito a minha personalidade, o meu timbre, e fico muito nele, assim, sabe? E eu acho muito legal essas pessoas que imitam vários cantores, assim, sabe? Eu fico de cara, assim, eu falo, meu Deus, que doido, né? Como é que essa pessoa consegue, assim? Eu queria poder, assim, mesmo que não for para usar profissionalmente, poder fazer mais isso, sabe? Isso, assim, numa parte técnica, né? Na parte, era essa a pergunta ou era uma pergunta mais subjetiva? E aí, galera, eu sou o Vitor, tô aqui com a Lili, tô aqui com o Nuno, para a gente trocar uma ideia rápida sobre vozes que marcam a gente de alguma forma. Quais são as vozes, por que essas vozes marcam? A gente vai trocar um pouco a ideia em cima disso. E aí, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, Lili e Nuno, quando vocês pensam nisso, quando alguém pergunta de repente qual é o seu cantor preferido, qual é a sua cantora preferida, qual é a voz que te emociona, que nomes passam na cabeça de vocês? Eu tenho alguns nomes, né? Como eu já cantei em algum momento da vida, cresci ouvindo muita gente, muita música brasileira, em decorrência do meu pai gostar muito de música, mas também pela adolescência ali dos anos 90 e tal, eu ouvi muita música gringa, né? Então, sempre que alguém me pergunta sobre voz, me vem na cabeça Alicia Keys. E assim, ela não é minha cantora favorita, é até engraçado isso. Vem a voz, mas ela não é minha cantora favorita. É a Marisa Monte, que é um outro, né?
uma outra vertente totalmente diferente de voz, né? Enquanto a Alicia Keys é potência vocal, né? A Marisa Monte é paz, é tranquilidade, mas é uma voz que me chamou muita atenção por saber se colocar em nuances muito distintas, assim. A Alicia Keys, ela consegue ter uma potência vocal, uma extensão vocal muito impactante, ao mesmo tempo que ela consegue ser suave. Então, isso sempre me chamou muita atenção. Acho que esse é o primeiro nome que eu queria jogar aqui para o nosso papo. Muito bom a gente falar desse assunto da voz, que é um instrumento humano, né? Instrumento do corpo humano. Então, até por isso não tem como a gente dizer quem é o melhor vocalista. Que bom que essa pergunta, Vitor, foi qual vocalista que a gente mais gosta, porque daí facilita um pouco o nosso trabalho. Se a gente for olhar para a voz e para esse ato de cantar, dá para ver por dois lados. Dá para ver ou pela técnica, pela execução do canto, ou pela emoção, pelo impacto, por aquilo que o artista consegue desempenhar em cima do palco. Então, se a gente for olhar pela técnica e pela beleza da voz, eu diria que algumas referências minhas começam pelo Paul McCartney, que além de ser um baita instrumentista, compositor, a voz dele é incrível. E talvez por todas essas qualidades que ele tem, passe um pouco despercebido. Mas se você pegar músicas tanto da carreira dos Beatles quanto da carreira solo dele, ele consegue fazer tipos de vozes muito diferentes. Seja vozes mais graves, seja vozes lá no agudo, coisas que para uma voz masculina é quase impossível de atingir, ele faz com muita tranquilidade. Paul McCartney ele é um excelente cantor. Eu não vou fazer uma lista enorme aqui, mas eu gostaria também de deixar uma menção rosa para o Freddie Mercury, que é uma voz que até hoje não vi alguém conseguir chegar perto do que ele faz, muito único, muito potente, com muita emoção, que marcou toda uma geração, uma década e continua marcando até hoje. Entra junto nessa categoria também o Frank Sinatra, que um pouco mais antigo, mas foi por muito tempo o modelo do que seria uma voz perfeita, da época dos grandes cantores, né? Onde a gente não tinha essa tecnologia tão desenvolvida, então era necessário ter uma voz muito potente. O Frank Sinatra foi uma voz muito, muito marcante. Esses três, eu diria que na questão de técnica, são os que mais me chamam a atenção. Mas aí você falou também de impacto emocionante, né? A questão do impacto emocional. Como é que você pensa isso? Como é que isso te pega? Como é que você consegue diferenciar uma coisa ou outra? Porque às vezes, quando a gente gosta muito de um artista, pode ficar um pouco difícil de separar o que é admiração pelo talento e o quanto aquilo ali, aquela expressão, aquela manifestação ali está tocando a gente. Como é que isso bate para você e que nomes você citaria nessa questão emocional? Perfeito, Vitor. Isso que você falou é muito verdade. É realmente difícil a gente distinguir o que que é o nosso gosto e olhar de uma forma fria e dizer isso aqui realmente é uma coisa boa, goste eu ou não. Nessa categoria de vozes que impactam, que emocionam, eu citaria a Elis Regina como uma voz emoção, uma voz que você ouve e vê ela cantando também, sabe? A Elis Regina talvez eu colocaria como uma das maiores vozes brasileiras e também mundiais, vai, porque é realmente fora da curva. Dá para citar a Cássia Eller também, que tem uma voz que muitos diriam que não é uma voz tecnicamente perfeita, mas a entrega dela para a música marcou, fez ela chegar onde ela está. E eu também colocaria um pouco uma cantora um pouco mais atual, contemporânea, a Cia. A Cia faz coisas com a voz inimagináveis, sabe? De você escutar a música e arrepiar assim a nuca, sabe? Essa emoção. A Cia também entra nessa categoria. Eu coloquei essas três para não ficar fazendo uma lista muito grande. Mas eu tô curioso para saber da Lili também. Você sabe que eu estava pensando, enquanto você falava, eu estava pensando numa outra vertente aqui, que são algumas vozes que são mais diferentes. Eu poderia até dizer estranhas, mas que impactam e emocionam também. Estava pensando, por exemplo, no Tim Bernardes, que tem uma voz super diferente, estridente para um homem, né? Bem aguda, extremamente afinado,
E é um cara que, apesar de ter essa voz bem diferente, emociona demais. Eu acho que o próprio Vado também, meu conterrâneo alagoano, tem uma voz diferente, mas que chama atenção até pela diferença deles, assim, por não ser, por ser fora do comum. Eu acho legal pontuar isso também, porque sai um pouquinho do padrão dos grandes clássicos, até dessa música americana mesmo, que a gente herdou muito disso, né? Dessas músicas americanas com esses falsetes e firulas, enfim, que eu acho maravilhoso também, tanto que a minha primeira citação aqui foi a Alicia Keys, né? Uhum. Mas acho que esses outros artistas que têm a voz mais diferente, a própria Cássia Eller, que você citou, é um exemplo disso, né? Ela não tinha a voz usual, era uma voz mais grave, uma voz mais do rock, e ao mesmo tempo conseguia e consegue, né, até hoje, emocionar bastante. Eu fiquei um pouco reflexivo até com duas coisas assim que eu fui anotando aqui, de vocês terem falado mais nomes internacionais e também da questão geracional mesmo. A Alicia Keys, ela é a mais atual, a Cia é a mais atual, mas são artistas que já estão aí há um tempo. Mas tem aí várias referências que vocês lançaram mais recentes. Tem alguma referência mais atual? Assim, eu fiquei pensando nisso porque eu comecei a escrever aqui também, e aí fui pensando. E aí acho que a primeira voz que veio para mim, na verdade, foi do Glenn Hansard, do Swell Season. Ele já tem o Oscar aí com a Marqueta, pelo Once. Eu gosto muito da performance dele. E aí entra um pouco nisso, assim, não é necessariamente uma coisa técnica, mas quando você sente, quando você ouve a música dele, você sente quase que exatamente o que ele está sentindo. Tem uma música de um projeto solo dele, que é Maybe Not Tonight. Você ouve a música e você pensa, realmente, eu tô sentindo exatamente essa dor, essa hesitação em sair de um relacionamento. Eu consigo me identificar exatamente com o que você está passando, com o que você está falando, não só pela letra, mas também pela voz. Eu acho que talvez uma coisa que una a coisa técnica com a coisa emocional seja justamente isso, a performance no sentido de a voz também como uma coisa que envolve. Mas ele é mais recente também, está aí desde os anos 2000, no ralé dele, mas está aí vivo até hoje. Mas os outros nomes que eu anotei aqui foram, sei lá, Astrude Gilberto e Nana Caymmi, que também são nomes mais antigos. E são duas vozes diferentes também, mas são duas das vozes mais bonitas da música brasileira. E aí, isso me faz refletir, assim, e passo essa bola para vocês, se vocês acham que a questão dos avanços tecnológicos, os autotunes da vida e tudo mais, e a questão de produção e os backing vocals, se vocês acham que, por esse padrão que a gente jogou aqui, existe hoje uma dificuldade de determinadas vozes se destacarem enquanto vozes, né? Não enquanto cantores de uma banda famosa ou cantores famosos, mas enquanto uma voz de fato, que você fala, pô, essa voz aí é a voz, eu vou virar a cadeira, sabe? Olha, Vitor, muito bom esse seu questionamento. Eu acredito que a gente está, a nossa música contemporânea está muito bem servida de vozes, cantores excelentes, sabe? Posso citar alguns aqui que, na minha opinião, são magníficos. Por exemplo, o Tim Bernardes, que a Lili falou antes, que consegue cantar de uma forma grave, mas também vai lá para agudo, alto, baixo, dinâmica. Tem um controle absurdo da voz, é um baita cantor. Eu colocaria também na categoria de voz contemporânea brasileira o Thiago Oliveira, o vocalista do Maglore. Ele canta muito bem, ele tem uma voz aguda, ele consegue chegar um timbre bem alto, canta muito bem. No disco solo dele dá para perceber bem isso, porque é mais calminho, mais ênfase na voz, é uma baita voz. Mas a que eu colocaria como a voz que apareceu, que é relativamente nova e que também é excelente, é do Rodrigo Fishman, o vocalista da banda Dingo. Ele toca bateria, que é uma prática que exige que você faça muitos movimentos, e além disso ele canta. E canta com uma voz magnífica, que lembra
muito soul dos anos 70. Realmente vale muito a pena conhecer, sabe? Uma Mas pegada Anderson .Paak do Sul, né? é, dá para fazer esse paralelo, dá para fazer esse paralelo sim. Mas voltando um pouquinho no ponto que você falou ali da tecnologia e da produção, como mudou, e se isso impacta ou não, eu acho que talvez o melhor exemplo que a gente possa dar sobre isso é a Billie Eilish, porque ela é uma excelente vocalista que inverteu a lógica da coisa. Se antes o Frank Sinatra cantava com o pulmão aberto para a voz ecoar longe, a Billie Eilish ela faz o contrário, ela canta o mais baixo possível. E isso foi muito. Foi revolucionário para a música. Tanto que quando ela estourou, todo mundo ficou em choque. Como que ela faz isso? E é uma voz super produzida, é uma voz que, se você pega os vídeos de produção, ela grava 50, 60, 70, 80 vezes a mesma frase. Então, é super produzido, mas não deixa de ser uma coisa bela, não deixa de ter um espaço para reinventar aquilo que está sendo feito há muito tempo. Então, a gente está bem servido de cantores e, pelo andar da carruagem, vamos continuar vendo coisas novas e vozes novas. Então, a expectativa é muito boa. Graças a Deus. Acho que nesse mesmo caminho aí dessas novas produções que usam o Melodyne, né, que usam esse artifício aí, esse efeito sonoro na voz, mas que ao mesmo tempo conseguem se manter bonitos e emocionantes e tal, não fica artificial, é Bruno Berli, que acabou de surgir aí, digamos assim. Eu acho que é um bom exemplo disso, mas enquanto vocês conversavam, eu ia pensando em outros nomes brasileiros, né, já que a gente foi alfinetado aqui para falar mais artistas brasileiros. E eu lembrei de alguns que eu gosto muito e que não tem essa potência toda vocal, como a Jennifer Souza, de BH, e o Zé Manuel. Nossa. Zé Manuel, tecladista Putz. sensacional e que tem uma voz belíssima, super doce, é uma coisa assim, estonteante, sabe? Você fica hipnotizada pela música dele, eu acho impressionante. Mas dessa nova geração, de verdade, a voz que mais me impacta é a da Dora Morelenbaum, que hoje faz parte do Bala Desejo, né? Mas tem o trabalho solo dela, que inclusive é incrível, são 4 faixas só, se eu não me engano, mas é incrível. E eu aposto nela, assim, em algum momento a gente volta nesse podcast daqui a uns 10, 20 anos para ver se eu tinha razão, mas eu aposto nela como um grande nome, assim, para crescer a nível Gal Costa, sabe? Eu acho que ela tem um puta potencial. Eu vou opinar aqui muito rapidamente, pegando um pouco do que vocês falaram e de repente até trazendo uma pseudo-conclusão. Acho que isso da potência vocal, né? Como a Lili falou, tem umas vozes que são muito doces. E acho que os nomes que vocês usaram, as referências mais antigas, geralmente são vozes potentes, é isso, do pulmão aberto, do Frank Sinatra, do Freddie Mercury, que consegue gerir um estádio cantando, com a voz dele, com a empolgação dele, com a presença de palco dele. E hoje a gente tem umas vozes mais doces, como a Lili colocou, que conseguem envolver, mas de repente não com tanta urgência. E acho que até essa coisa tecnológica também dialoga um pouco com isso. A gente gosta de vozes potentes, obviamente. A gente gosta de ver uma Beyoncé deixando o estádio em completo êxtase. Mas isso, de repente, até pela evolução tecnológica, a questão da produção do som, de você poder usar um fone incrível, de você ter as caixas de som incríveis também nos shows, de repente isso cria um outro tipo de relação possível com a música e de relação até de você fazer uma música de uma forma diferente, de você usar a sua voz mais doce e você conseguir alcançar muito mais pessoas do que se fosse, de repente, há 70 anos atrás. Estou falando aqui meio que de orelhada, mas acho que faria sentido a partir do que a gente conversou um pouco aqui. E aí também pensando nessa coisa da voz ecoar longe, que vozes vocês já viram ao vivão que deixaram vocês
com uma sensação de êxtase, uma coisa meio catártica quase. Que experiências ao vivo vocês que marcaram vocês de alguma forma? A experiência ao vivo que eu tive que me marcou não foi de uma voz, mas foi de um conjunto de vozes. Francisco e Elombre. Todos eles cantam muito bem e as harmonias, a união das vozes deles ao vivo é mágico. Essa vai ser a minha experiência ao vivo. Justíssimo, justíssimo. Eu vou ter que falar da minha artista favorita, então. Porque em 2006 eu assisti um show da Marisa Monte, que foi lá em Maceió, o primeiro que eu vi, na verdade, e eu estava muito perto, e eu chorei o show inteiro, porque eu estava sem acreditar que eu estava ouvindo aquela voz ao vivo, impecável na minha concepção. E é uma coisa que me marcou até hoje. Eu já vi outros dela, mas esse em específico foi incrível. Eu vou fechar então, mas eu anotei dois aqui, inclusive dois recentes, que são o Mert Berninger, vocalista do The National. Foi um show que bateu pra caramba. Foi um show, assim, já tinha um gosto pela banda, criei mais história com a banda, e eu acho que tanto as letras deles quanto a performance dele é uma coisa que bate muito forte ali no ao vivo. Também um pouco dessa sensação que passa uma coisa meio entorpecida, meio bêbada de emoções, e acho que isso é bem interessante de você ter. E a outra voz que me bate aqui é a voz da Napalm, do Hayato Skyori, que entra nessa classificação, tal como Joanna Nilsson, tal como várias outras vozes aí, entram um pouco nessa classificação que a Lili falou, de vozes estranhas. Ao mesmo tempo, também são vozes estranhas, desconfortáveis e instigantes. E uma das coisas que eu tenho prezado muito na minha experiência com música é isso, me sentir instigado pela música, tentar entender o que está por trás daquilo ali, o que está rolando ali, o que está pegando. Isso daí me pega pra caramba. Quer você seja leitor do site Música Pra Ver ou ouvinte do podcast, ou os dois, você certamente conhece Larissa Conforto, que é uma musicista que a gente acompanha já há muito tempo, primeiramente em seu trabalho com a banda Ventre e agora em um projeto solo chamado Aié. Ela já passou pelo podcast no episódio Retomada de Festivais, com o Di Ferreiro na capa, e ela volta agora para conversar não só sobre seu novo single, Onda, mas também sobre essa sua trajetória como primeiramente baterista e agora também cantora. Num episódio sobre vozes e vocalistas, eu faço questão de ter a queridíssima Larissa Conforto com a gente aqui. Por que essa sua narrativa, Larissa, que eu já te perguntei umas 5, 6 vezes ao longo da vida, mas vai ser ótimo vir por uma 7ª. A gente te conhece como baterista e de repente a gente conhece um trabalho seu, no qual você também canta, e é bem massa, e é bem legal. Então, para começar, para você não ter que contar a história linearmente mais uma vez, eu quero te perguntar, você acha que a tua experiência como baterista te deu algum diferencial como cantora? Oi, gente, que bom estar aqui de novo. Ótimo começar falando de voz quando eu tô rouca. Passei uma semana no Girls Rock Camp dando aula para 200 crianças. E aí, né, gente, a gente tem que aumentar o tom de voz. Com certeza. Tô aqui me recuperando, mas acho que sim, com certeza. Eu acho que toda a minha trajetória como musicista se baseia no fato de eu ser baterista. E eu sou uma cantora e compositora baterista, assim, 100% rítmica. Mas conta pra gente, assim, a questão ritmo, como é que isso chega na tua voz? Cara, é engraçado, porque o lugar de cantar nunca foi algo que eu pensei em fazer. Chegou porque teve que vir, porque eu tinha que defender minhas músicas, porque eu queria fazer um projeto solo que tem a ver com ser baterista, né? Ser baterista, pra mim, era o fundamento. Eu comecei muito nova e tudo mais. E em um momento eu me vi dependendo, né, de outras pessoas, assim, para seguir vivendo de música, né? Dependendo do artista principal, do compositor, né, da carreira, do dono da gig, para me contratar para eu seguir tocando. Então eu começo a compor e experimentar cantar nesse lugar de, óbvio que é buscar a minha própria expressão, mas é muito um pouco
encontrar um ponto de independência, sabe? Um lugar de independência mesmo, assim, financeira, de escolhas artísticas e de poder mostrar outros lados que, como baterista, você não consegue nas pesquisas. E eu acho que muito do meu cantar vem um pouco da música popular, da música que é percussão e voz, sabe? Eu toco em terreiro, então, para mim, as minhas composições vêm daí, né? A primeira e a última música que eu fiz na minha vida são isso, elas começam numa palma e voz, e aí eu vou arranjando, né? Então eu acho que com certeza ser baterista e ser percussionista é o fio da meada, é o começo, o meio, o fim e o propósito de tudo, assim. Sim. E vem cá, antes de você cantar, você já acompanhava vocalistas como baterista. E agora que você tem o seu projeto, você segue acompanhando outros vocalistas como baterista. É também uma oportunidade de você estar ali anotando umas dicas, anotando umas experiências, para o bem ou para o mal, né? Você aprende com os acertos, aprende com os erros deles também, né? É mais acerto, eu acho. Que bom! Não, modéstia à parte, eu toco com pessoas muito boas, assim. Sim. Inclusive, tipo, agora eu tô tocando com a Duda Brack e ela me deu umas aulas de voz. A gente troca aulas, sabe? Eu tô ensinando ela um pouco de Ableton em produção e ela tá me ensinando voz. Boa. Acho que a gente aprende com tudo, né? Todas as experiências musicais são. Todas as experiências, né? Uhum. Mas, sobretudo, as artísticas, acho que a arte tem esse lugar, assim, de deslocar a gente, né, para um lugar melhor, assim, fazer a gente acreditar ou fazer a gente quase que se apaixonar por algo novo, né? Uhum. Quero tocar no assunto da rouquidão, que você trouxe logo no começo aqui da nossa gravação. É o tipo de preocupação que você, como baterista, como apenas baterista, não precisava ter antes de fazer um show ou uma gravação. E agora você tem mais um instrumento para tomar conta, né? É específico. Na verdade, é um motivo de pânico e terror. Ansiedade. Juro, eu fiz uma turnê de 4 meses. Eu passei por 7 países, com climas variados, né? Aí você pega avião, dorme mal, não sei o quê. Cara, eu levei xarope, eu fazia todo dia respiração, eu não fiquei rouca 1 minuto sequer. Uau. Aí na volta, eu peguei Covid, e aí fiquei muito rouca. E aí, eu acho que como consequência da Covid, parece que fica uma poeirinha assim na voz. Sei. E aí tô correndo atrás de fonoaudióloga para entender como tirar melhor essa voz de mim, né? Acho que como baterista, a minha consciência de respiração era outra, Uhum. né? Eu respirava por outro lugar, muito diferente da voz. É um outro ritmo de respiração, uma outra frequência, né? Tipo, então, com certeza é assim, completamente oposto e muito diferente. E a sua apreciação por bateristas, vocalistas de banda? Mudou ao longo do Eu tempo? amo, não. Na verdade, cada vez mais, né? Eu acho que é porque cantar tocando bateria é uma coisa, assim, você tem que respirar de um jeito para poder cantar e tocar bateria. E o timbre acaba saindo de outro jeito, porque quando você tá em pé, sai de outro jeito a voz. Mas, gente, pelo amor de Deus, assim, uma das minhas bandas favoritas de todos os tempos é o El Effecto, que é uma banda do Rio, não sei se você conhece. Sim, claro. E o Tomás era o vocalista. Agora ele levantou também, né? Agora eles têm um baterista e o Tomás fica na frente com as percussões, mas ainda toca e canta. Curumim, né? Pelo amor de Deus. Uhum. Fora, tipo, enfim, Cindy Blackman, né? Uma absurda baterista que canta demais também. Quer dizer, fora Taylor Hawkins, Sim. Dave Grohl, né? Que já tem um histórico, assim. Mas embora existam vários microfones e aparatos para que você consiga tocar e cantar, cara, é muito difícil tirar um timbre, porque tá sempre vazando coisa de bateria, você tem que cantar numa região, Nossa. você tem que se esgoelar um pouco. Tipo, aí tem que botar um gate, aí pro gate pegar a sua voz, você tem que meio que emendar as palavras, né? Para não parar de sair a sua voz. Então, é uma ciência, Uhum. não exata. Eu perguntei se você tinha uma nova apreciação por esses bateristas, mas acho que todo mundo tá ouvindo agora ganhou mais um respeito extra por todos eles agora. Exato. É uma ciência específica, especial e maravilhosa.
E eu acho que também pra gente é um grande aprendizado. A gente que toca sempre com barulho no fundo, Uhum. quando a gente sai desse lugar e ouve a nossa voz, e percebe a caixa acústica do corpo e percebe como ela soa com outros movimentos, também é um caminho novo que se abre, assim. Sim. Você comentou agora dos estudos, né, de canto, das trocas com a Duda, por exemplo. Você percebe que nos novos singles que você tem feito com a IE, você já se percebe num lugar, vou falar de jeito bem direto, mais maduro como vocalista? Absolutamente. Absolutamente. Como vocalista e como compositora, eu acho. Perfeito, sim. Eu acho que a prática leva à melhoria. Pode dizer Sim, perfeição, né? sim. Mas a gente vai cavando assim esse lugar. Eu acho que sim. Eu acho que também a pandemia foi um momento de muito experimento, né? A gente vai aprendendo a tirar som com o que a gente tem. Porque antigamente a gente ia para gravar, a gente ia no estúdio, né? Aí era um microfone que a gente não conhece, uma sala que a gente não conhece, aí aquele silêncio, aí você fica meio assustada. Eu odiava gravar voz. Aí agora eu só tenho o meu microfone, meu único microfone que eu gravo com esse negocinho aqui do fundo, nessa salinha. Então, fui aprendendo, né, a tirar o som, como é que eu gosto mais, como é que eu gosto menos. Tira, ouve, bota mais comprimido, canta mais perto. Uhum. Antigamente eu cantava muito longe, me esgoelava, aí via que eu estava gritando, tinha que botar muito compressor depois, perdia a dinâmica. Aí percebi que dá para cantar mais perto. Eu fiz muito isso assim no disco novo. Tem timbres variados da minha voz Uhum. e regiões variadas também. E é bom, é muito, muito massa, assim, aprender, né, Sim. com o processo. Maravilha, já que eu citei os singles, então, conta aí, quando a gente ouve Onda, qual é a dica que a gente tem do próximo disco da IE? Eu tava pensando nisso antes de entrar aqui na chamada, porque, Porque você sabia que eu ia perguntar caramba, isso, né? será que... Não, eu fiquei, será que as pessoas estão achando que o disco vai ser assim? Ah. A resposta é sim e não. Esse assim, deixa eu tentar entender. Esse assim é um lance mais dançante, um lance bastante percussivo num lugar que eu vou chamar até de quase carnavalesco. Esse single só saiu agora porque tá todo mundo feliz, o Brasil, né, pode respirar de novo, a cultura pode respirar de novo, Sim. e estamos chegando no carnaval. E esse single eu fiz num carnaval, né, na Bahia, então ele tem essa aura, eu queria que as pessoas estivessem nesse clima para escutar. Mas sim, é um disco que tem um lado sol e um lado lua. O lado sol é bem dançante, é bem brasileiro, tem bastante ritmo, bastante tambor, tudo gravado aqui em casa. Tem muito atabaque, tem muita coisa de percussão, de mistura de ritmo latino-americano. Já tinha um pouquinho no primeiro, mas eu acho que tá assim, agora tá bem mais pra frente, sabe? Mas tem um lado lua também, tem um lado darkzeira. Então eu acho que é um disco. Eu chamo ele. Eu sempre digo que quando as pessoas me perguntam assim, ai, mas aí o que tá vindo? Eu falo que é um altar, sabe? Um altar que tem. Sabe o altar de Umbanda? A umbandista falando. Que é tipo assim, cheio de santos variados. Aí tem o santo da vida, tem o santo da morte, tem o santo da doença, tem o santo do carnaval, tem o santo, né? Da mata, da cachoeira, da praia, do poço, do pântano, né? É um pouco disso, assim, tem um pouquinho de tempero de cada lugar. Eu acho que o clipe de Onda tá um pouco assim também, né? Tá tipo, ele mostra uns lados da Larissa, meus, muito outros, assim. Eu nunca mostrei esse lado colorido, lado macumbeiro, eu acho. Filmei aqui em casa, meus altares, as coisas. Então acho que é talvez, né, nesse sentido, Onda abre esses caminhos para mostrar vários lados meus e da IE, né? Mas não necessariamente uma linha reta, sabe? Você me conhece, né? Você sabe que eu não seguiria na linha reta. Um outro nome que leitores mais antigos do Música Pra Ver conhecem muito bem é Léo Cavalcante. Assim como a Mariana Aidar, ele faz parte daquele movimento, digamos assim, ali dos anos 2010, que promoveu muita música autoral em São Paulo, na cena independente. E a gente passou aí 8 anos sem novidades dele.
Pois bem, ele lançou agora Noite Quente, o primeiro single de seu próximo álbum, Canções em Chamas. E eu quero te lembrar que essa música, além das outras mencionadas aqui durante o episódio, estão lá na aba podcast do musicapavê.com. Léo Cavalcante, eu acho que eu tenho que começar falando que todos estão pensando que saudades de ouvir Léo Cavalcante. E que bom poder Que ter uma lindeza. música nova para começar a matar essas saudades, né? Conta assim pra gente a pergunta que não quer calar, né? São mais de 8 anos desde que saiu o Despertador, então por que lançar um álbum novo agora? Pois é, mil coisas, né? Na verdade, primeiro, antes de tudo, olá todo mundo, eu também tô morrendo de saudade de pôr música nova no mundo. Faz um tempo já que eu tô preparando esse disco, e aí eu acho que vários processos, como que eu posso dizer, atravessaram um pouco, assim, esse disco de chegar, de ficar pronto, né? Bom, um deles é que eu vim morar em Salvador, então chegar aqui, já faz 5 anos que eu tô aqui, então até chegar, absorver, né, e me organizar, isso é uma coisa. Outra coisa é a pandemia, né, que aí realmente a coisa deu uma freada, eu preferi esperar. E aí também tem o tempo do próprio trabalho, né, eu acho que eu fui entendendo o que era, assim. Aí ano passado eu fiz a campanha de financiamento coletivo, deu certo, foi maravilhosa, assim, bem sucedida, e agora, finalmente, essa é a primeira, eu tô chamando de Chama Canção, de Canções em Chamas. Perfeito. E é uma música de verão, é uma música diferente de tudo que eu já fiz, eu acho, né, assim, de tudo que eu já lancei, mas que ao mesmo tempo me conecta também com uma parte da minha musicalidade que eu sempre fui formado pela Bahia, né, assim, mesmo antes de morar aqui, né, a música baiana sempre me formou, e a música pop sempre me atravessou, então acho que nessa música tá tudo isso mais do que nunca. Sim. Antes de falar mais dela, o que o Léo Cavalcante de hoje difere e o que ele tem em comum com aquele de Despertador? Uau! Pois é, boa pergunta, hein? O Léo Cavalcante de hoje, eu posso dizer, isso aparece no disco, eu acho, porque o disco é uma fotografia muito do momento, né? Mas o Léo Cavalcante de hoje tá um pouco mais pé no chão, e tá mais telúrico, tá mais, como é que eu posso dizer, assim, mais aterrado, digamos assim, questionando certas coisas que eu coloquei naquela época também, que eram minhas ideias do que era a vida, do que era, né, do que era a existência humana, num certo sentido, e mais a fim de mais corpo, mais político. Política é uma coisa que, de alguma maneira, se instaurou na minha vida de uma forma mais potente, mais político, mais ligado aos prazeres da vida, assim, também. Mais atento a essa... eu acho que meu som tá mais político e mais erótico. Eu acho que é isso, assim, na verdade. Esse disco tá mais político e mais erótico. Eu posso dizer isso com certeza, assim, mais dançante. A palavra corpo cai muito bem, então, né? Cai muito bem. Cai muito bem. Acho assim, que quem já viu o show seu, talvez ali em 2010, 2014, enfim, 2015, sabe que a gente se mexia, assim, ouvindo você cantando, sabe, de um ladinho pro outro, mas quando eu ouço Noite Quente, o movimento é outro, né, assim, o quanto eu quero dançar vem de outro jeito. Total. A dança, o provocar a dança, o promover esse momento de corpos para você, o quanto isso é interessante ou o quanto isso é intencional nessa nova fase, né? Cara, assim, dançar é uma das melhores coisas da vida, e eu acho que nesse momento a gente se apropriar do prazer é uma forma da gente cultivar a nossa potência, assim, né? Quem a gente é de um jeito muito forte, muito potente, assim. Então eu acredito no prazer, na afirmação do prazer como uma manifestação política também, assim. E fora isso, o fato de eu estar vivendo em Salvador, na Bahia, o corpo aberto das pessoas aqui, né? Acho que aqui existe
eu costumo chamar de uma certa afetividade cultural, assim, né? Uma cultura dos afetos, né? Que as pessoas querem interagir, as pessoas querem encontrar, elas vão de encontro, vão de encontro ao encontro, né? Assim, então é isso. Acho que naturalmente eu tô totalmente embebido pela Bahia, por esses meus 5 anos aqui, e por entender também que Salvador é muito mágica e, de fato, é um Brasil profundo, né? É o primeiro Brasil, né? Então, aqui também tem o melhor do Brasil, assim, num certo sentido, né? A essência do que há de melhor do Brasil. Então, acho que isso naturalmente acabou chegando, assim, e a vontade de louvar isso, de fazer uma ode a isso também, né? A Salvador, mas não só, a ode ao prazer mesmo, né? Depois desses 4 anos que a gente se fudeu muito, desculpa, não sei se pode dizer palavrão, mas enfim, Fica à vontade. esses 4 anos de pesadelo que a gente viveu, né? O que foi isso, né? Assim, foi realmente muito massacrante, e a gente estamos aqui, sobrevivemos, né? Então, eu acho que mais do que nunca a gente se conectar com o corpo, com prazer, com amor, com afetividade, é a grande ferramenta, né? Assim, para a gente estabelecer um futuro mais desejável, digamos assim. Perfeito, perfeito, Léo. E como é que é pra você o exercício, então, de você, vou falar desse jeito, tá? Pode Começar a cantar uma música que é dançante. Existe algum tipo de ajuste na sua voz, no seu jeito de cantar? Ou foi natural, assim? É natural, porque, na verdade, é engraçado isso. Eu sempre gostei de cantar, desde criança, músicas dançantes, eu sempre gostei de pop, eu sempre, entendeu? Tipo, quando era criança, era Michael Jackson e Jackson do Pandeiro, os meus grandes ídolos, né? Assim, curiosamente, talvez isso... E eu acho que o Religar também é dançante, né? Também tem momentos dançantes, Despertador Tem. também. Mas é no outro lugar. Acho que agora eu tô assumindo um swing que sempre existiu na minha vida, mas que talvez eu não tivesse dado tantos passos para ele, eu tivesse tido outras prioridades. Mas agora acho que eu quero, e acho que é o momento mesmo, assim, dele vir. Não à Sim. toa, meu encontro com a Bahia vem um pouco selar isso, eu acho. Tem uma questão também de momento que eu acho interessante, que é pensar que quando você lançou seus primeiros trabalhos, eu acho que... Eu penso no Música Pra Ver, por exemplo, né? Eu acho que existia uma coesão estética muito forte entre aqueles trabalhos e outros que estávamos reportando naquela época. Quando agora você coloca esse trabalho no mundo, neste momento no qual ele segue esteticamente coeso com as coisas que estamos reportando hoje, vide esse episódio, quem tá com você nele. Você percebe isso, assim? Você percebe que a música que você tá fazendo hoje faz parte de... Aí, não sei a palavra que você quer usar. Um cenário, uma cena, ou o próprio momento, né? Percebo, acho interessante, porque é isso, de 8 anos para cá, o mundo mudou muito, né? Sim. Completamente, assim. É muito legal isso. Ao mesmo tempo, eu não... como eu consumo muito música contemporânea, música pop brasileira e a música feita na Bahia e tudo mais, contemporânea e de outros tempos, acho inevitável que isso esteja presente, mas ao mesmo tempo também não é uma prerrogativa, assim, tipo, não é uma coisa assim, eu quero fazer um som que esteja alinhado com as estéticas desse momento. E eu acho que não necessariamente isso acontece. Por exemplo, Noite Quente, talvez se eu quisesse que fosse uma música muito Salvador contemporânea, eu faria um pagodão, né, uma coisa um pouco mais a ver com, não sei, mais próxima da sonoridade da Raquel Reis, por exemplo, né? Mas não, na verdade ela traz elementos de Salvador, ela é muito Bahia, né? Mas é uma Bahia que traz elementos do samba reggae, que traz uns elementos assim, que tem a ver com a minha com a minha afetividade com a música baiana em geral, não necessariamente com agora, assim. Ela é muito baiana, mas ela é um mix meio doido, tem um pouco de samba reggae, né? E ao mesmo tempo ela é meio reggaeton, né? Então ela não é uma coisa que está totalmente na tendência, digamos assim, mas não deixa de ser, né?
Engraçado que eu mostro para um monte de gente daqui, assim, fala, nossa, essa música é muito Bahia. Várias pessoas comentaram assim de cara, e é engraçado isso. Eu acho que isso está presente na melodia, está presente numa intenção mesmo, né? Um espírito. Perfeito. Eu fico curioso para ouvir de você, perguntar de uma maneira bem lúdica e bem subjetiva, assim, mas o que é para você uma boa voz? Ótima pergunta. Eu sou fanático por grandes cantores, né? Assim, realmente, antes de responder, só dando esse preâmbulo, que eu sou louco por grandes cantores. Na verdade, na minha vitrola, assim, só grandes cantores passam, em geral, assim, entendeu? Então, de Gal a Steve Wonder, né? Assim, para mim, Gal, por exemplo, é uma das maiores cantoras de todos os tempos. Uma grande voz, ela se faz, eu acho que principalmente por uma originalidade muito autêntica e que tenha uma musicalidade ímpar. Então, acho que é uma união entre musicalidade profunda e uma coisa que é só aquela voz que pode dar. Sabe, aquela sensação de que você está ouvindo uma coisa que é só aquela voz, né? Gal, por exemplo, né? O que é Gal? Assim, a morte dela me fez entender que a Gal é a minha grande escola de voz brasileira. Eu sempre ouvi a Gal e tudo que a voz da Gal me disse em termos de emissão, em termos de gesto, em termos de impressão emocional, acho que é muito do que eu sempre quis ser, entende? Então, vi a Gal cantando com muita atenção nesse sentido, assim, meio de sempre ouvi a Gal, sempre estudando a Gal, né? Um jeito de fluir na música, um lugar de brilhar, né? E aquela emissão incomparável, né? Aí entra um outro aspecto que é esse aspecto loteria total, né? Que a pessoa nasce com um aparelho absurdo, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que para mim uma grande voz é uma voz que primeiro que tem esse elemento da musicalidade plena com um elemento muito original e autêntico que você pense, nossa, só essa voz está dizendo isso. Só essa voz pode cantar isso. E só essa voz, a partir disso, só ela pode dar o recado que ela dá, sabe? Acho que é isso. Raquel Reis é um nome que a equipe do Música Pra Ver já estava de olho há um tempo, enxergando ali uma certa promessa para a nova música brasileira. E quando ela lançou seu álbum Meu Esquema, em setembro de 2022, não deu outra. A promessa foi cumprida. Ela figurou em algumas das listas de destaques do ano 2022 no musicapraver.com e foi um grande prazer poder sentar com ela para a matéria que dá capa a este episódio. E ela já tem uma novidade aí, que é a música Desfruta, parceria com Alice Caymmi, fortíssima candidata ao nosso hit do verão. Estamos aqui nesse episódio do Música Pra Ver falando sobre vozes e vocalistas e eu penso que pode ser interessante a gente ouvir de você como é a tua relação com a tua voz, com o teu timbre vocal, quando que você descobriu que você gostava de cantar e que a gente do lado de cá gostava de te ouvir. Eu venho de uma família de artistas. Minha mãe, quando eu nasci, né, eu peguei ali até o finalzinho dos anos 2000. Minha mãe era uma cantora de seresta, hoje ela é uma cantora evangélica. Minha irmã é uma cantora de piseira, minha irmã mais velha. Meu pai, ele tem outros trabalhos, ele é formado em direito, mas ele sempre trabalhou ali com minha mãe ali no início dela, na produção dela. Então, eu meio que fui crescendo nesse universo, né? Depois disso, minha mãe virou cantora evangélica e continuou o ciclo de sair para cantar e tudo mais. Mas eu era a pessoa que não cantava lá no meio dessa família. Eu era a pessoa que ninguém imaginava que eu fosse virar cantora também. Eu gostava muito de brincar, de cantar sozinha no quintal, música de trilha sonora de filme. Mas eu nunca me imaginei como cantora, não. Sempre dizia que eu queria fazer direito, né? Igual meu pai, que eu não queria saber disso. Mas aí sempre cantava nas rodinhas, assim, de amigos, pessoas mais próximas falavam que minha voz era bonita. Aí uma vez em 2016 eu acreditei nisso. Um primo meu
Um primo meu, ele me convidou para fazer uma participação no evento, e aí depois disso eu fui fazendo todos os finais de semana, tudo que era show, barzinho, aniversário, casamento, tudo eu tava lá no meio. E aí eu fui nesse fluxo aí até 2018, né, quando eu decidi que eu queria estudar e que eu já tava um pouco, já tava meio que irritada com essa rotina do barzinho. A gente sabe que é uma escola que a gente tem que começar de algum lugar, mas também é muito Uhum. sofrido, né? A gente é muito passado para trás, a galera não paga direito às vezes. E aí eu já comecei a ficar um pouco ali incomodada com isso, até que eu decidi em 2018 dar uma pausa. Sim. E quando a gente pensa no seu timbre vocal, ele me agrada muito nesse lugar grave que ele tá. E quando você canta também de um jeito que eu vou chamar assim, que tem uma naturalidade. Parece que você canta num lugar perto da sua fala, assim, que é muito Aham, meio agradável. falado, né? Exatamente, que eu acho muito humano, muito sensível, né? Mas eu entendo também uma relutância sua em se assumir como cantora, talvez lá atrás, porque, como eu falei, o seu timbre vocal é assim, seu estilo, seu jeito, sua personalidade é assim. Não é a, entre mil aspas, a diva pop com aquele vocal É, mais agudo e por aí vai, né? é isso, né? Sempre tem essa coisa da transformação da cantora ali na diva pop e tudo mais. E às vezes tem aquela pessoa que ela canta meio falado mesmo, né? Que é uma coisa mais singela, não sei, talvez, é um jeito diferente, né, de levar, de cantar, de comunicar. E aí tem gente que gosta, isso é bom. Com certeza. Raquel, esse seu jeito de cantar, você percebe que ele influencia de alguma maneira a forma como você compõe? Olha, deixa eu pensar nessa pergunta agora. Eu nunca pensei sobre isso, não. Eu acho que a forma de compor, de cantar, eu acho que ela que tá ali conectada, né? Eu acho que, Uhum, que uma coisa influencia a outra. Acho uhum, que eu não saberia diferenciar, não. Acho que o meu jeito de cantar e meu jeito de escrever e de pensar em melodias, né? uhum. É uma coisa influenciando a outra, né? Quando a gente vai ver ali, o negócio já tá feito, já tá armado. Perfeito. E como que é pra você, então, compor pra voz de outra pessoa? Olha, eu tive um pouco de relutância, assim, sobre pensar em compor para outras pessoas. Eu já pensei sobre isso algumas vezes na vida, Uhum, né? Quando eu comecei a me entender como compositora, porque às vezes eu me apego muito à música. Eu fiz uma música que é para uma série, né? Não vai ser um lançamento meu. E aí depois deu vontade de dizer assim, ó, não quero mais não, cancela. Não deixa vou que eu vender mais, canto. é minha, eu vou lançar. Eu é que eu é que lanço, eu é que canto. Então eu meio que fico assim pensando sobre, né? Ver ali uma coisa que eu tô falando, que veio de mim, que eu tô falando ali, às vezes é um recado para mim, na voz de outra pessoa, mas eu tenho aprendido a gostar disso, a trazer histórias e ver essas histórias numa roupagem diferente, né? Em outras pessoas. Eu tô começando a Uhum, achar isso bem bonito e interessante. uhum. Como é que foi fazer Desfruta com a Alice KM? Ai, foi maravilhoso. Eu sempre fui muito fã de Alice Caymmi, né? Uhum. E quando ela me convidou para fazer uma música para ela, eu fiquei pensando, eita porra, será que eu dou conta de fazer uma música para Alice? Mas aí depois que eu fiz essa música e vi na voz dela, eu entendi que não poderia ser outra para outra pessoa, né? Uhum. Encaixou muito bem ali. Tentei fazer uma coisa assim na vibe dela, né, numa narrativa que ela pudesse gostar e que eu também vivo, né, uma coisa que vem muito comigo assim, mas que Uhum. encaixou muito bem ali na voz dela. Sim, acho que vocês duas cabem muito bem na música mesmo, né? Ai, ficou uma coisa linda. Eu tô apaixonada nessa música. A produção também de Yuri Rio Branco, Sim. muito massa. Não, maravilhosa, maravilhosa. O que que você mais gosta na voz da Alice? Eu gosto desse gravão que ela tem, né? Uma voz assim, Uhum. um negócio que chega assim, sai destruindo com tudo. Eu acho isso incrível. Sim, Rainha dos Raios, né? É uma força na voz, ela tem muita força na voz. Uma presença muito forte. Com certeza. A gente tá falando da Alice Caymmi, vocês cantam juntas nessa música, mas você cantar ao lado de outra pessoa é uma prática assim que quem acompanha a Raquel Reis tá acostumado a ver. A própria Maresia, né, que eu não sei se a esse ponto da história a gente pode falar que é a tua música mais conhecida, mas ela por um tempo foi a música que a gente associava a Raquel Reis Aham. assim que escutava, né? E até E hoje a ela bichinha é tá aí, ó, rendendo todo dia. então, Não sei quantos mil plays. Eu, Jesus, o povo não enjoa, não. E é crescente, viu? então eu Subindo, vou vai dizer, subindo. Maresia é a sua música mais conhecida mesmo, né? Ah, a bichinha tá bombando. É, e ela tem ali Fredinho Louco cantando com você, né? Sim, sim, tem Fredinho.
Como é que é pra você poder combinar o seu timbre vocal com o timbre vocal de outras pessoas? Ó, a vez ou outra alguém chega pra mim e fala assim, ai, o menino mandou uma vez pra mim uma pergunta bem assim, como é que faz pra cantar com você? Eu queria gravar um feat com você, você só faz se a pessoa for famosa? E aí eu conversei, e aí eu respondi pra ele que não é assim, né? Que eu não consigo ver essa coisa de você fazer um feat com a outra pessoa como se fosse uma coisa tão mecânica. Ai, olha essa música, eu não conheço a Sim. pessoa, ou às vezes ela não me conhece direito, ela só viu que tem pessoas falando, ou tá num certo hype, e aí chega assim, vamos fazer um feat. Eu não consigo fazer isso, eu preciso gostar do trabalho dessa pessoa, eu preciso me conectar com essa pessoa de alguma forma. Fredinho foi uma surpresa, eu não conhecia o trabalho dele quando o Marcos mostrou pra gente e propôs colocar, eu ainda fiquei meio assim, será? Mas aí depois eu vi que combinava muito com a vibe da música e foi uma surpresa muito boa, né? Que bom que Fredinho Aham. entrou. Mas de um modo geral, eu não sou essa pessoa assim de fazer um feat só por fazer, ou porque vai gerar algum hype, porque vai gerar porque vai ser bom para o momento, né? Das pessoas que eu trabalho, eu sempre tenho aqui Uhum. na minha playlist, é sempre uma galera que eu já curto. Então, sempre acaba que casa muito bem quando eu vou escutar, Sim. que nem é o caso de Desfruta, que nem é o caso de Brasa, né? Que são artistas que eu já admiro. Doutor de Babalonga, eu sou apaixonada por esse menino, a estética dele, a música dele, a forma como ele escreve. Então, depois que eu vou escutar, eu fico viciada na música também, porque eu já sou fã dessas pessoas, né? Sim. Dito isso, você foi exatamente aonde eu adoraria que a gente tivesse ido mesmo. Porque quando eu ouvi Brasa pela primeira vez, eu lembro de logo pensar, na primeira vez mesmo que eu escutei a música, pensar, caramba, É, Cell, que começou ali em 2005, a gente pode dizer que ela é de uma microgeração antes da sua. Não uma geração, porque ela é contemporânea, aham, porque ela é nova, mas ela é de uma aham, microgeração anterior, né? Estando aí já há quase uhum, 20 anos na ativa. E eu consigo entender Nativa. Cell como uma referência pra você, como uma inspiração pra você, É, até pela questão vocal, até pela forma com que ela canta. E aí eu achei tão é, interessante você convidá-la pra cantar Brasa com você e ter essa dinâmica de disso, né? Talvez a musa e a inspirada juntas na mesma sim, música. sim, é isso. É isso, né? Eu entendo muito que se talvez eu não tivesse conhecido o Som de Céu, eu não cantasse, Uau. minhas composições não fossem da forma como são hoje, né? Uhum. Eu sinto que ela me inspirou muito, muito, o que ela representa, assim, para a música brasileira, tanto em questão de estética quanto em questão vocal, né? A composição dela. Ela é Uhum. muito brasileira, então Sim. isso me deixa muito, muito inspirada. Sempre que eu escutava ela, sentia aquela coisa, assim, boa. Eu ficava, Uhum. meu Deus, como mexe comigo essa mulher. Sim. Então, depois de um tempo, consegui levar uma música para ela gostar dessa música e cantar junto com ela, né? Aham. Isso me deixa muito, muito feliz. Eu acho que meu álbum não poderia ter chegado de uma forma diferente, né? Com essa participação. Sim. Vamos falar um pouco mais sobre isso. É algo que me desperta muita curiosidade e eu acho que o Música Pra Ver como um todo investiga muito esse lugar do brasileiro hoje e esse lugar que você ocupa e o meu esquema tem muito a ver com essa narrativa, que é um Brasil pop, mas talvez é um pop assim, refinado? Qual que é a palavra que a gente pode usar? Entende? É um pop fora do É um lugar pop comum. diferentinho, um pop Exato. Que é o que a Cell vem fazendo também e tantos outros nomes que a gente gosta tanto de escutar nesses e com últimos muito anos. frescor, né? A música dela sempre tá muito fresca. Exato, Sempre exato. que ela lança coisas, sempre que ela aparece, sempre parece uma coisa assim muito nova. Sim. Acho muito Eu interessante. também, mas e a Raquel Reis? Como que a Raquel Reis tá olhando para esse movimento estético? Não sei se a gente pode falar assim, né? Mas qual que é esse diálogo que você quer estabelecer com o Brasil de hoje? Ó, uma coisa que eu penso muito e espero não perder é a minha essência, né? Uhum. As minhas inspirações, né? Porque tudo que eu fiz até agora veio com muita naturalidade. Nunca foi de caso pensado assim para soar X ou Y, sabe? Uhum. Então eu sempre fico muito reflexiva, com medo de perder a mão, né? Até onde eu preciso me dar esse tempo, me dar essa pausa para poder absorver as coisas, para continuar vendo o mundo do jeito que eu vejo, Uhum. né? E não fazer ali pela visão do que pode vir a ser ou soar, de como outras pessoas podem. Porque eu sinto que isso também é muito do que faz funcionar,
talvez, né? Sim. As pessoas captarem ali essa coisa que foi se identificarem com aquilo, mas de uma forma muito muito natural. Eu sinto muito isso nas coisas, na forma como eu escrevo. Às vezes eu escuto Encosta aqui e tem coisas que eu implico, músicas que eu lancei ali, 2 singles meus que eu tinha lançado antes, Aham. antes eu implicava com isso, aí hoje eu consigo ouvir de uma forma mais, poxa, eu era assim naquele momento, era aquela forma que eu cantava, era doce desse jeito, minhas letras eram assim, eu consigo ver mais beleza nisso, porque antes eu ainda implicava um pouco, e eu espero conseguir continuar com essa essência e com essa coisa que é feita de uma forma natural, sabe? Eu Uhum. espero continuar fazendo isso e que eu consiga conectar as pessoas também através disso. É. Que legal você falar da sua essência, porque acho que eu, como profissional de comunicação, eu tô sempre muito atento à maneira com que as pessoas se apresentam, né? E quando eu vou ver no Spotify o seu sobre quem é Raquel Reis, apenas tá escrito Raquel Reis é uma cantora de Feira de Santana, na Bahia. É, Isso é tudo que eu preciso saber sobre Raquel Reis. quem se descreve se limita, a frase do Orkut. Mas na estante vai vir um release aí, bem bonito. Com certeza. Mas sobre o meu esquema, assim, durante a produção dele, você tinha, eu não sei se intenção é a palavra, né? Mas existia esse movimento seu de olhar pro que a gente tem escutado, pro que tá de mais fresco, como você falou, Aham. assim, no Brasil de hoje, e falar, quero fazer parte disso? Eu acho que rola muito assim, indiretamente ou diretamente, porque Uhum. eu sou uma pessoa que eu escuto de quase tudo, né? Eu não digo tudo porque escuta aí diz aí você escuta metal, eu não escuto metal, por Pois é, eu exemplo. também não. Mas eu escuto de quase tudo, assim, minhas playlists são muito misturadas, isso desde pequena, né? Sempre Uhum. fui bem de pesquisar música, de assistir filme, pegar trilha sonora de filme. E então, isso daí acaba influenciando quando a gente vai botando na bagagem, né? Quando a gente vai juntando, né? Uhum. Música nova, né? Pessoas novas, músicas mais antigas, né? A galera ali da Tropicália, ou é uma rocha, ou é um forró, é um chão de avião, é um negócio. Então, Uhum. quando a gente vai ver, já tá ali bem misturadinho e vai saindo, né? Uhum. E vai saindo legal. Sim. Pois é, a gente tá gravando essa matéria em janeiro de 2023, logo depois dos especiais de fim de ano de diversos veículos, inclusive do Música Pra Ver, no qual a Raquel Reis foi um dos Aham. destaques ali também, apareceu em algumas listas, meu Chique. esquema tava lá. Enquanto a gente tá falando tudo isso aqui, eu fico pensando que você tá indiretamente justificando várias escolhas nossas. Por que que eu te falo isso? Porque é frequente também me perguntarem o que que faz um disco estar nos melhores? O que que faz uma música estar entre as melhores do ano, os destaques do ano, né? E eu penso que é uma confluência de fatores que vem primeiro de um lugar muito subjetivo, abstrato, assim, nós estamos reconhecendo que aquele artista está sendo real, está sendo íntegro, está sendo honesto no que está se propondo a fazer. Aham. E por um outro lado também, além de apuro técnico, é claro, né? Mas Sim, também, sim, num sim. outro lugar, justamente o tempo e o lugar, né? O que que esse disco significa agora e aqui. E É eu isso. estou aqui justificando, sem precisar justificar, porque que meu esquema estava entre os destaques do ano do Música Pra Ver pra você. Mas eu queria te perguntar como é Que que você maravilha. tem vivido essa repercussão que o disco tem tido nessa última temporada de especiais, enfim. Eu fico muito feliz, eu fico muito feliz. Tudo que eu lanço, né, que eu vou fazendo uma coisa atrás da outra e emendando desde que eu lancei os meus 2 singles, Uhum. a gente sempre fica assim pensando, poxa, a gente trabalha para que as coisas, a gente corre atrás, né, a gente fica feliz quando o reconhecimento vem, mas bate aquela coisa assim da gente pensar, poxa, será que isso daqui, será que a galera vai gostar mesmo? Será que isso daqui vai bater legal, que nem isso daqui bateu? Uhum. E eu tenho tido a sorte de tudo que eu tenho feito até agora, eu ter conseguido abraçar pessoas, né? Fixar mais pessoas ali comigo que já me conheciam. Então é muito bom esse reconhecimento, é sempre muito bem-vindo, fico muito feliz. Pô, maravilha. E eu acho que se a gente tá falando aqui num episódio sobre vozes e vocalistas, nós conversamos aqui sobre a Cell. Acho que uma pergunta que não quer calar é, se você pudesse escolher, assim, o céu é o limite, com quem você gravaria É. para um dueto? Eu quero feat com o Jorge Ben, eu quero feat com Caetano, entendeu? Escolheu muito bem. Quero feat com Thierry, quero um monte, tem um monte de gente aí. Quero Mayra Andrade, que eu sou apaixonada por ela, Milton ainda, quero feat com ele, não sei se ele vai querer.
Mas eu quero feat com ele. E é isso, tem uma galerona aí, grandona, né? Já tô mirando bem grande. E esse foi então mais um episódio do podcast Música Pra Ver. Participaram dele Vitor Henrique Guimarães, Lili Buarque e Nuno Nunes. Eu sou André Felipe de Medeiros e vejo você na próxima. Até lá!